São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. A Casa de Detenção de São Paulo foi inaugurada em 1956. Projetada inicialmente para abrigar cerca de 3.000 detentos, ela foi concebida como um modelo moderno de sistema prisional. No entanto, com o passar das décadas, esse ideal se desfez. O crescimento acelerado da população carcerária transformou Carandiru no maior presídio da América Latina, chegando a abrigar mais de 7.000 presos. O que deveria ser um espaço de reeducação, passou a ser um ambiente de superlotação extrema. Antes do massacre, a realidade de Carandiru já era marcada por precariedade. As celas estavam lotadas, a higiene era insuficiente, o acesso à saúde era limitado, e a violência fazia parte do cotidiano. Muitos dos detentos ainda aguardavam julgamento. Entre os mortos do massacre, a maioria era formada por presos provisórios. Isso revela um ponto essencial. O sistema prisional brasileiro não apenas punia condenados, mas também mantinha presos pessoas que ainda não haviam sido julgadas. Do ponto de vista dos detentos, o Carandiru é um espaço de abandono. Os relatos posteriores mostram que, dentro dos pavilhões, havia regras próprias de convivência, formas de organização interna e até relações de solidariedade entre os presos. Mas, ao mesmo tempo, predominava o sentimento de ausência do Estado. Para muitos, a prisão não representava reabilitação, apenas exclusão social. Essa realidade é retratada anos depois no livro Estação Carandiru, do médico Drauzio Varela, que acompanhou de perto o cotidiano dos detentos e destacou sua humanidade, suas histórias e suas contradições. Porque eu conto isso no livro Estação Carandiru. Os presos, quando viram os guardas entrando com metralhador e atirando, todos correram para dentro das celas. Alguns não tiveram tempo de chegar, mas confronto não existiu. Não seria lógico. É o que uma vez um preso me disse: doutor, não podemos ser bandido, ignorante, mas burros não. Como é que você vai reagir quando entra um grupo com metralhador e a gente desarmado, com faca? Do ponto de vista institucional, o sistema prisional enfrentava um colapso. O crescimento da criminalidade urbana nos anos de 1980 e 1990 levou ao aumento da população carcerária, sem que houvesse expansão equivalente de infraestrutura. O Estado se via diante de um problema estrutural: como administrar prisões superlotadas com poucos recursos e alta tensão interna. Essa incapacidade de gestão criou um ambiente instável, onde rebeliões eram cada vez mais frequentes. Culpa tem remédio, doutor? Se tivesse, todo mundo ia querer. Na tarde de 2 de outubro, uma briga entre grupos rivais no Pavilhão 9 evoluiu rapidamente para uma rebelião. O clima de tensão se espalhou pelo presídio. A direção decidiu acionar a Polícia Militar de São Paulo. O que seria uma operação de contenção da crise se transformaria em uma das maiores tragédias do sistema penitenciário brasileiro. Os relatos dos detentos e sobreviventes apresentam uma versão diferente. Segundo essa narrativa, a rebelião já estava parcialmente controlada quando a polícia entrou no presídio. Muitos presos estavam rendidos dentro das celas. Ainda assim, ocorreram disparos em ambientes fechados, atingindo detentos sem possibilidade de defesa. Testemunhos apontam para execuções dentro das próprias celas. Ao final da operação, o resultado foi devastador: 111 mortos e 87 feridos. A maioria das vítimas não possuía ligação direta com a rebelião inicial. Do ponto de vista dos direitos humanos, o caso levanta questões fundamentais. A Constituição garante que toda pessoa privada de liberdade mantém direitos básicos como vida, integridade física e dignidade. Isso significa que o Estado não apenas prende, mas também assume a responsabilidade pela proteção dessas pessoas. Organizações sociais internacionais classificam o episódio como uma grave violação dos direitos humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu denúncias contra o Estado brasileiro. O debate central passou a ser: até onde o uso da força é legítimo dentro de um sistema prisional? Você está perdido. Você não sabe. Mas foi ele quem te trouxe aqui. Quem passou? Jesus! Ele sabe que você não dorme se não faz o mal a alguém. Que você perde o sono todas as noites quando não consegue fazer alguém enlouquecer.
não tem sido assim todos os seus dias, irmão. Vamos, não tem sido assim todos os seus dias. Foi, pastor. Foi sim. Tem tanto sangue comigo, pastor. O livro Estação Carandiru, de Drauzio Varela, trouxe uma nova forma de chegar ao presídio. Em vez de números, o autor apresenta histórias. Em vez de estatísticas, apresenta pessoas. A obra humaniza os detentos e mostra que, apesar de estarem privados de liberdade, eles continuam sendo indivíduos com identidade, família e trajetória. Especializado em câncer, ele não imaginava que um dia poderia se transformar no clínico geral, que hoje chega a atender 70 presos por dia. Dentro da cadeia, você não pode pensar no que aquela pessoa fez na rua. Porque se você pensa, aí fica complicado. Não dá para ser médico e juiz ao mesmo tempo. Então eu não julgo ninguém. Eu nem quero saber o que eles fizeram na rua. O filme Carandiru. O filme Carandiru, dirigido por Hector Babenco, amplia uma visão ao mostrar o cotidiano do presídio antes da tragédia. A obra retrata amizades, conflitos e rotina dentro das celas. A participação do rapper Sabotage reforça a ligação entre a realidade das periferias brasileiras e o sistema prisional. Tanto o livro quanto o filme não apenas narram um passado, mas provocam reflexão sobre exclusão social e violência estrutural. Viciado e traficante. No meu negócio, se o cara não paga, eu não posso pegar o que vendi pra ele. O desgraçado já fumou, já cheirou. Vai saber. Pego tudo que ele tiver, chefão. Se não tiver nada, eu mato ele. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência. Após o massacre, o Brasil foi fortemente criticado. A imprensa destacou o número de mortos e questionou a atuação policial. Internacionalmente, o país passou a ser cobrado por organização de direitos humanos. O episódio se tornou um marco negativo na imagem do sistema de justiça brasileiro. O caso gerou longos processos judiciais. O Ministério Público denunciou mais de 100 policiais. O coronel Ubirantã foi inicialmente condenado a 632 anos de prisão, mas posteriormente absolvido. Essas decisões alimentaram debates sobre impunidade e responsabilidade do Estado. A pergunta que permanece é possível fazer justiça em casos de violência institucional em larga escala? Em 1993, menos de um ano após o massacre, surgiu o primeiro comando da capital, o PCC, dentro do sistema prisional paulista. Segundo pesquisadores, o Carandiru teve forte influência simbólica na criação da facção. O grupo surgiu inicialmente com um discurso de proteção contra abusos dentro das prisões. Com o tempo, porém, expandiu sua atuação e se tornou uma das maiores organizações criminosas do país. Em 2002, o complexo penitenciário começou a ser demolido. No local, foi construído o Parque da Juventude, um espaço voltado para educação, cultura e lazer. A transformação do espaço representa um símbolo importante. Onde antes havia violência e confinamento, agora existe convivência social. Mas a memória do que aconteceu ali permanece viva. Mais de 30 anos depois, o Brasil ainda enfrenta problemas semelhantes. Superlotação, falta de estrutura e denúncias de violações de direitos humanos continuam presentes no sistema prisional. Isso mostra que o Carandiru não é apenas um evento do passado, mas um espelho de desafios ainda não resolvidos. Quem sabe os irmãos um dia compreendam que o crime e as drogas não passam de doenças. O massacre do Carandiru permanece como um dos episódios mais marcantes da história brasileira. Ele revela que seguranças públicas e direitos humanos não devem ser vistos como opostos, mas como responsabilidades complementares do Estado. Lembrar o Carandiru não é apenas revisitar uma tragédia, mas refletir sobre o presente e o futuro. A pergunta final que fica é: que tipo de sociedade queremos construir quando ninguém está olhando para dentro dos muros das prisões? Porque, no fim, a forma como um país trata seus presos também revela como ele trata sua própria democracia. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar